Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de estar agradecendo a você que tem nos acompanhado pelas redes sociais e pedir que nos ajude a estar compartilhando a palavra de Deus com os amigos e com os familiares. E hoje estaremos dando início à sequência do livro de Lamentações. Hoje falaremos sobre o culto. O tema é Profanando o Culto. O culto que nós oferecemos a Deus, será que deve ser de qualquer maneira? E o que é o culto? Como devemos cultuar a Deus? A Bíblia ordena que devemos cultuá-lo. E para Deus vale qualquer coisa? Será que isso não é uma desculpa que damos para dar o nosso pior? Então hoje nós veremos como deve ser um culto a Deus. Será que podemos estar em um local de culto e podemos estar sendo amaldiçoados? Então hoje nós veremos no livro de Lamentações, capítulo 1, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Ela mesma, Sião, que significa o povo de Israel. Para nós entendermos melhor, vou falar um pouco sobre o contexto bíblico. O livro de Jeremias, ele profetiza sobre a destruição de Israel. Israel, por conta do pecado, Jeremias diz que Deus enviará a Babilônia e ali irá destruir a nação de Israel. E nesse tempo, isso acontece. O templo é destruído, a lavoura, as casas, a maioria das pessoas morrem, e os que não morrem são levados cativos para a Babilônia. E o livro de Lamentações, escrito também por Jeremias, ele relata o que aconteceu. Jeremias, o livro de Jeremias, aparece a profecia. E Lamentações, o cumprimento da profecia. Nós vemos no versículo 4, que Jeremias ele diz: porque não há quem venha à reunião solene. Algo sagrado. Não há quem venha à reunião solene. Aqui, Jeremias está dizendo por que não vem? Porque o povo morreu, o templo está destruído, foram levados escravos para a Babilônia. Então não há mais quem venha ao culto. Hoje, nós, por força maior, e pelo decreto do governo, e por conta da pandemia, não temos feito culto aqui no prédio da igreja. Fechamos não por conta de que há uma perseguição contra a igreja, assim como era nos dias da igreja primitiva, mas sim por conta da doença ao qual enfrentamos. Mas temos fé que logo retornaremos aos cultos no prédio da igreja. Por isso nós temos instruído os irmãos, antes de nós começarmos a pregação da palavra, a se reunirem em suas casas, louvarem a Deus, lerem um versículo, orarem, e para então estar ouvindo a palavra de Deus junto com os seus familiares, aqueles que assim podem. Porque entendemos que há o culto quando há a presença das pessoas. Ali Deus está de uma maneira especial. A Bíblia diz: aonde 2 ou mais estão reunidos, ali está o Senhor. Então, por isso, o motivo que nós não chamamos de culto online, e sim a pregação online. Mas logo estaremos, se Deus quiser, reunidos novamente em um prédio. Talvez você, antes dessa pandemia, se reunia em um prédio, cultuava a Deus. Mas a Bíblia diz
que o culto ele deve ser ordenado conforme Deus instruiu nas Escrituras. O culto não deve ser feito da maneira que dá na cabeça do pastor, e sim conforme Deus ordenou em sua Escritura. O que nós vemos em inúmeras igrejas não é um culto ordenado por Deus, mas sim o que há é entretenimento, é show, é dança. E Deus não ordenou isso nas Escrituras. Então, corremos o risco de estar em um culto e assim sermos amaldiçoados. Isso nós iremos ver conforme a pregação. Por quê? Porque o culto é solene, algo sagrado. Eu sei que nos dias de hoje temos perdido a noção daquilo que é solene, aquilo que é sagrado. Mas o culto solene é aquilo que está acima, é especial. Então, quando estamos reunidos como igreja, Deus está no meio de nós. Então, é algo sagrado. Por exemplo, quando você vai a uma audiência, aquilo é solene, algo especial. E quando você está diante de Deus, você não está diante de qualquer juiz, mas você está diante do Deus Todo-Poderoso, o juiz dos juízes. Então nós precisamos entender que é algo sagrado, é algo solene, é algo que devemos ter zelo, temor diante do Deus Todo-Poderoso. E esse culto só pode ser prestado do jeito que Deus determinou em sua palavra. Hoje o que nós mais vemos é o quê? Entretenimento, show gospel, teatro. Deus não ordenou isso em sua palavra. Pois, se nós prestamos um culto conforme Deus não ordenou, nós podemos ser, então, não ter a bênção dele sobre nós. Então, o primeiro princípio que eu quero falar: devemos cultuar com santo temor. Cultuar com santo temor. A Confissão de Westminster, ela declara que quando um servo de Deus está pregando de maneira fiel, é como se o próprio Cristo estivesse ali. Paulo diz que somos embaixadores de Cristo. Embaixador. Quando um país ele fere o embaixador de outro país, ele está declarando guerra. E Paulo, ele nos compara a embaixadores de Cristo. Pois, se estamos aqui hoje pregando a palavra de Deus de maneira fiel e correta, e você despreza isso, é como você estivesse desprezando o próprio Deus. Se a palavra de Deus é pregada de maneira fiel, Deus está falando. E o que nós vemos hoje? Pessoas com desrespeito para com Deus. O respeito não é para com o pastor que está aqui, mas sim porque Deus está presente neste lugar. Quando assim o culto é celebrado. O que as pessoas fazem? Elas conversam. Elas mexem no WhatsApp. Elas ficam preocupadas com a série que irão assistir daqui a pouco. Dá uma sede. Toda hora vão ao banheiro. Querem beber água. Há uma irreverência diante de Deus. Porque assim entendemos que quando a palavra de Deus é pregada de maneira fiel, Deus está neste local. Devemos agir como Moisés. Moisés, quando estava subindo ao monte, diante da presença de Deus, Deus fala para ele: tire a sandália dos pés, porque o lugar é santo. Tirar as sandálias fala de respeito, reverência, não pelo prédio, mas pelo culto que está sendo prestado. Porque Deus não habita no prédio, nos blocos, na parede. Deus habita no homem. E quando o homem se reúne, quando a igreja está reunida, as pessoas estão reunidas, Deus
ele se faz de uma maneira especial e focalizada naquele local. Então, por isso, não devemos estar brincando, nem mesmo estar comentando sobre a pregação. Devemos agir com reverência, com temor, estar diante de Deus para ouvir o que Ele vai falar. Por isso não é momento de você brincar com o seu filho, não é momento de ficar mexendo no celular, mas sim de prestar um culto que agrade a Deus. Segundo princípio, não devemos faltar. É pecado faltarmos ao culto. A Bíblia diz que o sábado ele é ordenado por Deus para descanso e culto a Deus. O sábado, o descanso, ele vem antes da lei. É uma praga o que inúmeros evangélicos hoje dizem que não guardamos um dia para o Senhor. Sim, guardamos. A ideia de um dia para descansar e cultuar a Deus, nós guardamos. Não é necessariamente no sábado. Porque o ferro ele precisa ser afiado. A terra precisa de descanso. E o homem também precisa de descanso. Nos 10 mandamentos, ao falar contra o assassinato, Deus utiliza apenas de 2 palavras. Não matarás. Agora, quando ele vai falar sobre o descanso, sobre o sábado, ele fala 4 versos e quase 100 palavras. Será porque porque nós temos mais facilidade de não matar o vizinho do que nós não trabalharmos? Nós queremos ganhar dinheiro a todo momento? Por isso, descansar sem culto não é sábado. O homem ele precisa de descanso. Um dia, pelo menos, a Bíblia ordena que devemos descansar e cultuar a Deus. Pois se você não cultua a Deus, não há descanso. Porque só há descanso quando estamos cultuando a Deus, quando estamos obedecendo a Deus. Então há o verdadeiro descanso para nossas almas. Porque o princípio do descanso ele não foi abolido. Martin Lloyd Jones, um dos maiores pregadores reformados, ele diz que estamos desobrigados da lei cerimonial, não da lei moral. Hoje nós não sacrificamos animais. Existem várias leis que não é mais necessário. Mas as leis morais nós ainda cumprimos. E a avareza está ligado à pessoa que quer trabalhar todos os dias. É uma lei moral. Ela não quer descansar porque ela quer dinheiro. Ela está louca por causa do dinheiro. Então, ela não quer descansar. Ela não quer tirar um dia para descansar e cultuar ao seu Deus. Então, nós temos o princípio de um dia, pelo menos, descansarmos e cultuarmos a Deus. As grandes confissões da Igreja Reformada, da Igreja de Cristo, ela declara isso. Que o homem, ele tem que tirar um dia para o Senhor. Nós vemos que inúmeros cristãos, durante a história, eles cultuavam a Deus no domingo. Entendo eu como um dia especial. Porque o domingo foi o dia que Cristo ressuscitou. Mas, em Romanos, Paulo ele vai dizer: um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Então, nós entendo que um dia pelo menos devemos cultuar a Deus. Não necessariamente no sábado ou no domingo, é o que Paulo está dizendo. Um entende que o dia de cultuar é no domingo, o outro no sábado, o outro na quarta. O que importa é que Deus seja cultuado. Não que
devemos cultuar, e alguém diz, não precisa cultuar. O dia que der na minha cabeça, eu cultuo. Não. Nós devemos pelo menos uma vez na semana cultuar a Deus. Se nós olharmos para a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles cultuavam todos os dias. Então, não deve ser um peso para nós estarmos cultuando ao Deus que nos deu a vida, que nos dá saúde, que nos dá emprego, os nossos filhos, a nossa família, que tem cuidado de nós. Assim, a igreja primitiva entendia que quão importante era cultuar a Deus. Nós vemos o quão importante é o culto, e você pelo menos um dia na semana, quando der, se você tiver disponibilidade, venha todos os dias que as portas estiverem abertas. Mas se você, às vezes, não tem como vir todos os dias, separe um dia para cultuar o Senhor durante a semana. E nós vemos que o quão grave era você faltar um culto no Antigo Testamento. Em Números 15, no verso 32 ao 36, diz que um homem, um rapaz, ele foi morto. Foi morto por trabalhar no dia de sábado, no dia de descanso. Diz assim: estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se ele devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. O Senhor disse a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Um rapaz foi morto por violar o dia do descanso. Talvez você, diante disso, você fale, mas esse daí é o Deus do Antigo Testamento? Por acaso Deus mudou? A Bíblia diz que Deus não muda. Deus não se converteu no Novo Testamento. Deus, Ele é e sempre será Deus. Deus não muda, Ele é imutável. Deus não se converteu. Antes Ele era um Deus malvado e agora Ele é um Deus bonzinho, um paz e amor, um Deus hippie. Não. Deus, Ele continua sendo o mesmo, hoje e eternamente. É que o que nós vemos hoje é um falso Deus sendo pregado dentro das igrejas. Um falso Deus que aceita tudo. Talvez você pense, mas isso não aconteceu no Novo Testamento. Ninguém morreu dessa maneira. Será? Você se lembra de Ananias e Safira? Já na Nova Aliança, a igreja já estava instituída e eles mentiram para a igreja. Disseram que venderam uma propriedade por um valor X e chegaram diante de Pedro, os apóstolos, e falaram outro valor, mentiram para a igreja. A Bíblia diz que eles morreram naquele mesmo momento. O esposo e a sua mulher. Os dois morreram. No Novo Testamento. Talvez você pense, mas eu não vejo isso acontecendo nas igrejas hoje. Talvez você não esteja vendo, mas eles estão mortos. Mortos espiritualmente. E sendo conduzidos ao inferno. Porque já morreram, estão mortos. É o que nós vemos na Escritura. Que Deus, Ele se importa com a nossa reverência, o nosso temor diante dEle. Talvez, no dia que você tem para descansar, você não trabalha, você diz, estou muito cansado, preciso descansar. Eu quero te dizer que não há descanso sem a bênção de Deus. Talvez chegue um parente e você diga, eu não posso aborrecer o parente, ele chegou. Mas você pode aborrecer o seu Deus. É isso que passa, às vezes, na minha e na sua cabeça. Então nós queremos agradar o parente, mas aborrecer a Deus. Não.
Os seus parentes têm que entender que você é um cristão verdadeiro. Convide-os, traga-os para a igreja. E eles entendam que um dia de cultuar a Deus é sagrado, é solene. Talvez você esteja de serviço, você trabalhe de turno. Peça para os seus filhos, a sua esposa, vir cultuar a Deus, porque é mandamento. Outros dizem, não, eu sigo o meu coração. Eu cultuo a Deus quando dá vontade. Você confia mesmo nesse coração corrupto, que a Bíblia assim o declara? Que ele é desesperadamente corrupto, corre para fazer o mal? Você confia nele? O Salmo 119 diz, tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Jesus, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus compara o pão, que é um alimento que nos dá força, vigor, para estarmos de pé, e ele compara a palavra de Deus como pão. Porque muitas das vezes você se sente na sua casa desanimado, fraco, porque às vezes você não tem sido alimentado pela verdadeira palavra de Deus. Talvez você tenha negligenciado o culto a Deus. Você vai, busca a Deus quando as coisas estão ruins. E aí você busca a Deus. Talvez você vive uma vida de altos e baixos, porque você tem negligenciado a palavra de Deus. Você não tem se alimentado, você está fraco, raquítico. Por isso precisamos, a todo momento, estar comendo da palavra de Deus. Talvez você esteja em um local de culto, mas este local que você se encontra, ali não te dá um alimento sólido, não te dá o verdadeiro pão, o verdadeiro maná que vem do céu. Você tem comido, entretenimento, é show, não a palavra genuína. O que você tem ouvido apenas é consolo. Lógico que a Bíblia ela nos dá consolo, mas não só consolo. A Bíblia nos exorta, ela aponta aonde temos errado, aponta o nosso pecado. E se você está em um local onde o pastor ele não prega sobre pecado, você não está sendo alimentado. Por isso que às vezes os seus filhos não são firmes na palavra de Deus. A sua esposa não se converte, o seu esposo não se converte. Você mesmo, você ainda não se converteu ao Evangelho. Porque às vezes você não está comendo do pão de Deus, e sim de qualquer outro tipo de comida, mas não da palavra de Deus. Talvez você se sinta fraco, porque você não se alimenta. Talvez você esteja mal. Talvez você esteja bem. Tudo é motivo para orar. Se você está mal, venha buscar a Deus. Hoje o meu dia foi bom, estou tendo um dia bom. Venha para agradecer a Deus. Todo motivo é motivo para nós orarmos. Talvez você diga, nossa, estou com muito problema. Não está dando para ir na igreja. Será que o problema que você enfrenta é porque você não tem buscado a Deus? Será que esse é o motivo? Porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Será que você tem deixado Deus em segundo, terceiro, quinto plano? E por isso você está enfrentando esse problema? Muitas das vezes você vai vir e talvez a comida não vai ser gostosa. Talvez você vai sair daqui achando que Deus não falou com você. Porque a comida, às vezes, na sua casa mesmo. Por exemplo, você pode chegar um dia na sua casa e não tem lá aquela mistura que você gosta. Às vezes é só arroz e feijão, uma salsicha, um ovo. E aquilo talvez você coma, mas não é tão gostoso.
mas aquilo vai te manter de pé. A palavra de Deus é a mesma coisa. Tem dia que você vai vir e não vai ser aquela pregação que você gostaria de ouvir. Aquela que você sairia ali explodindo de emoção, sentindo que Deus falou com você. Porque nós temos esse problema. Uma falsa emoção. Tem gente que pensa, eu não senti um arrepio, então Deus não estava naquele culto. Não é dessa maneira. Nós entendemos que Deus, Ele fala através da sua palavra. E você não precisa sentir um arrepio para Deus falar com você. Isso é uma ideia errada que nós vemos em inúmeras igrejas. Ela acha que porque se ela chorar, se ela se emocionar, então Deus está falando com ela. Se essa emoção não vir seguido de arrependimento, é uma falsa emoção. Lógico que nós entendemos que nós sentimos a emoção quando a palavra de Deus é pregada. Mas se só há emoção, não há arrependimento, não há mudança na pessoa, é apenas uma estratégia marqueteira que inúmeros pastores fazem para tirar lágrimas dos seus olhos e não trazer o verdadeiro evangelho. Por isso você precisa estar em uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho. Você não deve ir a uma igreja próximo da sua casa, mas uma igreja que esteja próximo da Bíblia. Terceiro, Deus não aceita tudo. Deus não aceita qualquer tipo de culto. A Bíblia nos dá alguns exemplos. Caim e Abel. A Bíblia diz que os dois levaram uma oferta para Deus. E Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E nós vemos que Caim, ele não estava vindo de um prostíbulo. Ele não estava indo para algum lugar depravado com um prostíbulo. Mas Caim estava indo para um culto e ele foi rejeitado no culto. Estava indo oferecer uma oferta a Deus e foi rejeitado. Então eu e você, se nós não oferecemos um culto conforme Deus ordenou nas Escrituras, nós podemos ser como Caim, sermos amaldiçoados. Deus não se agradar do nosso louvor, da nossa oração, do nosso culto. Temos irreverência para com Deus. Chegamos no culto atrasados. Não nos preocupamos em chegar no horário certo. Às vezes no trabalho, o rapaz nunca bateu o cartão atrasado. Mas quando é para Deus, aí podemos chegar atrasado. Deus pode não se agradar do nosso culto. Podemos ser rejeitados no culto. Você lembra de Uzá, amigo de Davi? Davi quis trazer a Arca da Aliança novamente para Israel, que estava perdida. E Davi tem uma ideia, e ele pretende colocar a arca num carro de boi. E a Bíblia diz que o carro de boi está andando, e ele tropica, e a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ela começa a cair, e Uzá, amigo de Davi, estende a mão para ajudar, bem intencionado, para segurar a arca, que ela não caísse, mas a Bíblia diz que Uzá foi fulminado naquela mesma hora. O reino de Deus, ele não é feito por homens bem intencionados, mas sim por homens que obedecem a Deus. O que nós vemos hoje em dia, muitas pessoas bem intencionadas, mas querem prestar um culto conforme dá na cabeça. Não se preocupam em saber o que Deus quer em sua palavra, como ele deve ser cultuado. Por isso que nós vemos inúmeras pessoas sofrendo, porque elas têm cultuado a Deus da maneira que elas querem, não conforme Deus ordenou em sua Escritura. Você lembra do fariseu e o publicano? Os dois estavam subindo para orar a Deus.
E a Bíblia diz que o fariseu, ele foi rejeitado. Isso não te assusta? O homem está indo orar a Deus e Deus o rejeita. O fariseu orava: Deus, eu te louvo, porque eu não sou como esse. Ele parecia que estava prestando um culto a si próprio. E Deus não se agradou, Deus o rejeitou. Um homem está indo orar a Deus e Deus o rejeita. Isso não te assusta? Isso não te traz temor? A Bíblia diz que Nadab e Abiú, filhos de Arão, homem escolhido por Deus, sacerdote, os filhos deles foram mortos, porque prestando culto, porque eles tinham oferecido a Deus algo que Deus não havia ordenado. Um fogo estranho. Por quê? Porque Deus não aceita qualquer coisa. Os cachorros, o seu cachorro, ele não aceita qualquer coisa. Os juízes desse mundo não aceitam qualquer coisa. E você acha que Deus vai aceitar qualquer coisa? Lógico que não. E por que esses homens foram rejeitados? 4 princípios. Deus aceita o que está ordenado em sua palavra. Por isso que eles foram rejeitados. Porque Deus aceita apenas o que está ordenado em sua palavra. Uzá, amigo de Davi, foi rejeitado, porque a Bíblia ordena que a arca fosse carregada por levitas, e não por bois. E também porque a Bíblia ordenava que ninguém tocasse nela. Em Levíticos 10, de 1 a 3, falam sobre Nadab e Abiú. Filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, o local de colocar o incenso, que era de oferecer as suas orações a Deus, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho, perante a face do Senhor, o que ele não ordenara. Deus não havia dito que não poderia trazer fogo estranho. Mas Deus não ordenou eles trazer fogo estranho. Porque em Levítico 9, há a inauguração do altar. A Bíblia diz que desce fogo do céu, fogo este enviado por Deus, e o fogo de Deus acende o altar. O fogo ali foi gerado por Deus. Que nos faz entender o quê? Que todo o fogo que o sacerdote precisasse era para ser retirado dali. Era para ser usado o fogo que Deus gerou. Dizendo o quê? Que o culto a Deus e a obra de Deus é feita pela força de Deus e não pelo homem. O culto é feito pelo poder de Deus. É Deus que age, não por estratégias marqueteiras do pastor. E por isso, eles foram rejeitados, eles trouxeram um fogo estranho, um fogo gerado por eles mesmos, não um fogo gerado por Deus. E o que nós vemos hoje, em inúmeras igrejas? Homens criando estratégias. Eles olham para a Escritura, Deus ordena como deve ser o culto. E eles dizem, não, dessa maneira aí está ultrapassada. Deus está ultrapassado. Eu tenho que dar uma ajudinha. Eu tenho que criar algo para trazer as pessoas. Deus rejeita. É um fogo estranho. E a Bíblia diz então, que saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. E serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Fizeram algo que não foi exigido. Isso é fogo estranho. Você lembra? Quando Deus instruiu Moisés como ele deveria construir o templo, Deus deu inúmeros detalhes. Deus deu a planta para Moisés. E você vai fazer da maneira que eu ordenei. Não vai ter nenhum palpite seu, Moisés.
vai ser da maneira que eu ordenei. Todos os detalhes. Nos fazendo entender o quê? Que o culto deve ser prestado da maneira que Deus ordenou. A obra de Deus deve ser feita da maneira que Deus ordenou. Deus diz, querendo nos dizer então, que Deus não quer a opinião de ninguém, de nenhum falso pastor, que queira introduzir algo que não seja conforme ele ordenou nas Escrituras. Os cristãos antigos, eles sempre se perguntavam, Deus ordenou isso? Deus ordenou isso no culto? Nada contra a dança. A dança é uma benção. Teatro. Isso pode acontecer desde que não seja no culto. Desde que não seja quando estivermos cultuando a Deus. Você pode fazer no teatro, em outro dia que não seja o culto. Você pode usar o prédio da igreja, mas não no dia de culto. O dia de culto não é dia de homenagear o pastor. Não é dia de homenagear as mães, os pais, as crianças. Você pode fazer isso em outro dia. Mas o dia que nos reunimos para cultuar a Deus, quem deve ser homenageado é o nosso Pai que estás nos céus. É Ele que deve ser homenageado. E o que nós vemos em inúmeros locais, eu mesmo já tive a experiência de passar em inúmeros locais, igrejas, que ali começava o culto, era louvor, oração, depois todo mundo tinha sua oportunidade. E canta as crianças, canta os jovens, canta os homens, canta as mulheres, canta os idosos, aí na hora da oferta canta de novo, aí a hora que o cara vai pregar ele canta de novo. E a hora da palavra são 15 minutos. E essas coisas vão ocupando a palavra de Deus. Em outros lugares é teatro, é dança, é show, é homenagem, uma atrás da outra. E a hora da palavra é desprezada. Quando ainda o horário é pouco e as pessoas vão beber água, vão para o banheiro. É o que nós vemos. Essas coisas vão ocupando o lugar de culto. E Deus não está sendo cultuado. O povo não está sendo alimentado. E Deus não está sendo glorificado. Porque quando você vem para um culto verdadeiro, um culto aonde há oração, louvor, exposição da palavra, e ocasionalmente, batismo e ceia, esses são os elementos do culto. Você está num culto verdadeiro, você é instruído pela palavra de Deus. Então, o Espírito Santo ele te convence do pecado. Você agora se torna uma nova criatura. Você é um melhor pai, um bom filho. Deus é glorificado nisso. Porque Deus nos ama e é isso que Ele deseja ao homem, que o homem nasce de novo. Que ele seja salvo. Não para sermos cheios de entretenimento, para ouvirmos uma bela música, mas sim para ouvirmos a palavra de Deus. Os antigos diziam, Deus ordenou? Repare, qual o propósito da dança? Tudo que está no culto, ele visa ajudar a igreja a cultuar a Deus. Nós temos o grupo de louvor, os instrumentos. Eles visam ajudar a igreja a cantar. Deus não vem receber o louvor apenas do grupo de louvor, do grupo das crianças, dos grupos das mulheres, mas Deus ele vem para receber o culto da igreja. Então o propósito de um grupo de louvor é fazer com que a igreja cante. Por isso, procuramos escolher, na maneira do possível, louvores bíblicos, que exalte a Deus. Louvores que a igreja, a maioria, a igreja conheça, para todos cultuarem a Deus. E qual é o propósito da dança? Uma jovem começa a dançar aqui na frente. Primeiro, muitos estarão com os olhos fechados. Eles
estão concentrados, orando e louvando a Deus. E qual é o propósito de uma jovem estar aqui na frente? Se não, muitas das vezes, o exibicionismo, querendo se exibir, ou querendo agradar alguém, o pai, a mãe. As pessoas que estão sentadas, elas irão dançar? Mas você pode dizer, mas Davi dançou. Não no culto. Davi dançou não no culto. Porque a Bíblia não ordena assim. Ele dançou fora do culto. Não há propósito nenhum na dança. Uma certa vez, uma jovem, ela queria cantar na igreja. E Charles Spurgeon, um pregador reformado, ele sempre recebia o bilhete que o diácono trazia para ele. E ele olhava o bilhete e estava dizendo que a moça queria cantar para Jesus. Ela queria cantar lá na frente para Jesus. E ele recebeu 5 vezes esse bilhete. E um dia a moça inconformada, no final do culto, foi falar com o pastor. Pastor, eu sempre mando um recado para você dizendo que eu quero cantar para Jesus. E você nunca me dá a oportunidade. Aí o pastor vira para a moça e diz, você quer mesmo cantar para Jesus? Ela disse sim. Então não perca a oportunidade, vamos cantar agora. O culto já tinha acabado, todas as pessoas tinham ido embora. Ele diz, vamos cantar agora. E ela virou para ele, pastor, mas agora todo mundo já foi embora, não tem graça. Ou seja, ela queria cantar para Jesus ou queria mostrar para o povo que ela sabia cantar? É o que nós vemos hoje. Inúmeras pessoas gostam de uma oportunidade. Não para adorar a Deus, mas sim para mostrar que sabem cantar. E olha lá quando sabem cantar. Elas querem se aparecer, não cultuar a Deus de verdade. Então entendemos que o local de culto, Deus deve ser homenageado. Tem gente que estranha, às vezes começa a frequentar a nossa comunidade, a nossa igreja, e estranha que nós não fazemos durante o culto homenagem ao pastor, nós não ficamos passando vídeo do pastor, homenagem às mães, e talvez a pessoa pode achar, nossa, mas são muito insensíveis. Não. Podemos sim homenagear, você tem vários dias para homenagear. Leve a sua mãe a um restaurante, faça uma festa na sua casa. Mas, no local de culto, quem deve ser homenageado é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador. Ele sim, que deu inclusive a nossa mãe. Ele sim, ele que deve ser homenageado. Muitos dizem, mas Deus não disse nada contra o teatro, contra a dança, apresentação, homenagem. Deus não diz nada contra na Bíblia. Um exemplo. Você me pergunta, que sabor de bolo você gosta? E é o meu aniversário. E eu digo, eu gosto de bolo de chocolate. E aí no dia do aniversário você me traz um bolo de baunilha. Se eu disse para você que eu gosto de bolo de chocolate, eu estou negando todas as outras possibilidades. É do bolo de chocolate que eu quero. É do bolo de chocolate que eu gosto. É dessa maneira. E com Deus é do mesmo modo. Se Deus ordenou na Escritura como ele deve ser cultuado, ele já está dizendo que das outras maneiras não deve ser feito. Está claro, está explícito. Todo esforço humano para fazer algo não exigido por Deus é fogo estranho. É fogo estranho. Paul Washer, ele vai dizer, e como não há poder de Deus em nossos ministérios, precisamos de toda sorte de coisas profissionais para manter um defunto se movendo. Por isso que falsos pastores, toda semana eles querem trazer um novo pastor, um pastor diferente, e a campanha em cima de campanha.
e é festividade em cima de festividade, e é cantor em cima de cantor, porque eles querem criar estratégias mundanas para atrair bodes. E depois eles têm que se remexer e recriar novas estratégias para mantê-los. É o que nós vemos nos dias de hoje, porque essas pessoas não vão motivadas para buscar a Deus e conhecer a verdade, mas sim para serem entretidas. E esses pastores têm que quase botar um ovo para mantê-las. Por isso que sempre estão criando novas estratégias. Não sei se você já percebeu, quando ao final de ano, aquelas campanhas de 12 dias para 12 meses de bênção. Você vê as igrejas lotadas, as igrejas cheias, porque as pessoas querem ter um ano próspero, as pessoas querem dinheiro. Aí passa a campanha, todas somem, poucas ficam. Isso é uma estratégia marqueteira para atrair interesseiros. Não estão ali para serem guiados pela palavra de Deus. Sim, para buscar bênçãos. Não para buscar Deus da bênção. Paul Washer, ele diz, todos esses métodos mundanos, por conta deles, desses métodos mundanos, as igrejas estão cheias de bodes. Por quê? Porque o falso pastor, ele vai se preocupar com a maioria, às vezes a maioria é bode, e ele não traz o alimento verdadeiro, e as verdadeiras ovelhas estão passando fome. Nós vemos que Nadab e Abiú eram filhos de Arão, sacerdotes, não eram falsos profetas, eram filhos de Arão e morreram. Você lembra do rei de Judá, que fez um altar da Síria? O rei de Judá, ele viu que a Síria estava sendo uma nação que estava prosperando, que estava tendo sucesso. E ele diz, eu tenho que imitar o rei da Síria. Eu vou fazer também um altar. Vou fazer porque está dando certo. O mundo está fazendo e eu vou fazer também. E é o que nós vemos hoje. Infelizmente, muitas pessoas querendo trazer o mundo para a igreja. Fazendo coisas do mundo dentro da igreja e colocando o altar de Deus do lado do altar do mundo. A Bíblia diz que o rei de Israel, ele não tirou o templo de Deus, mas deixou ali de canto, de lado. E é assim que nós vemos hoje. Existem inúmeras coisas dentro da igreja, mas Deus está ali de canto, de lado. Eles não negam a palavra de Deus. Não, nós cremos na palavra de Deus, mas ela está jogada de lado. Eles não cumprem o que está escrito na palavra de Deus. E quinto, para nós encerrarmos, o princípio regulador do culto. Nós vemos inúmeras confissões históricas que declaram que a maneira de cultuar a Deus é a maneira exigida por Ele mesmo em sua palavra. Os cristãos antigos entendiam isso. Eles deram nome para princípio regulador do culto. O verdadeiro culto é ordenado somente por Deus. O falso culto é algo que Ele não ordenou. O templo no Antigo Testamento, ele era composto por oração, adoração, exposição da palavra e ocasionalmente ceia e batismo. Esses são os elementos do culto. Um culto verdadeiro, ele tem que ser regido por isso. Deus não ordenou homenagem aos pais, crianças, mães. Deus não ordenou teatro. Deus não ordenou dancinha no culto. E por que nós pregamos isso? Porque nós entendemos que nós não queremos que você entre pelaquela porta, entre em um prédio onde dizem que estão cultuando a Deus, e você sair dali, não com a bênção de Deus, mas sim amaldiçoado. Nós queremos que você conheça o verdadeiro Deus das Escrituras, como Ele quer que você o cultue. Por isso você deve ser instruído em tudo. Como criar os seus filhos, como Deus deve ser cultuado, como você
o que você precisa para ser salvo. Por isso, você deve ser instruído em tudo nas Escrituras. Por isso, nós vemos que Deus não se preocupa se você vai pular, você vai correr, você vai dançar, você vai cair. Deus se preocupa que você fique de pé diante das tribulações, que você reconheça Ele como seu Senhor, como seu Salvador, e que em meio às lutas Ele está do seu lado te ajudando. Nós não fomos chamados para correr, pular, dançar. Nós fomos para sermos transformados em uma nova criatura. Não para nos tornar um ser bizarro. Porque em inúmeros locais, que até eu mesmo já passei, nós vimos coisas bizarras. Coisas que envergonham e entristecem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado e do juízo de Deus. Essa é a função do Espírito Santo. Não para que você pareça com um animal, imite um animal, para que você caia como um bêbado, mas sim para que você esteja de pé, firme, na rocha, na palavra de Deus. Por isso, quando nós voltarmos aos cultos, ore a Deus. Procure uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho. Não conduza a sua família, talvez, para um lugar que a bênção de Deus não esteja. Se você é homem de Deus, se você é o líder da sua casa, você tem a obrigação de fazer isso. Pegue a sua família, procure uma igreja que seja bíblica, que seja fiel à palavra de Deus. Você que é mãe, conduza seus filhos, instrua o seu marido, mostre para ele através das Escrituras, ore. Não fique preso ao misticismo evangélico que existe nos dias de hoje. O povo se agarra em qualquer coisa, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz que quando Deus quer abençoar alguém, Ele dá líderes e pastores com conhecimento e sabedoria. Mas quando Ele quer amaldiçoar, essas pessoas são guiadas por falsos pastores, que não têm nenhum conhecimento, que não prezam em estudar as Escrituras, mas pregam qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. Por isso, quero orar nesse momento. Senhor meu Deus, eu quero orar neste momento, que o Senhor, ó Pai, haja aos corações das pessoas que estão ouvindo a pregação da Tua palavra, que eles, ó Pai, reconheçam e devem conduzir o culto conforme o Senhor ordenou nas Escrituras, reconhecer se temos cultuado a Deus de maneira incorreta, que nós possamos nos arrepender, mas que o nosso culto seja agradável ao Senhor. Que o nosso culto não seja como de Caim, que foi rejeitado, mas como de Abel, que foi aceito. Que a nossa boa intenção, como de usar, não seja motivo para negligenciarmos a Tua palavra. Senhor, que não venhamos trazer um fogo estranho, que o Senhor não se agrade, mas que viemos fazer a Tua vontade, conforme o Senhor ordenou nas Escrituras. Ó Deus, por isso nós te pedimos, nos transforma a cada dia, nos faz nascer de novo, nos faz não ser pessoas cheias da boa intenção, mas pessoas que obedecem a Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.